A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha mensagens, leituras, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos prosseguir com a leitura de Tiago, capítulo 4. Vamos à leitura. Versículo 1. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Versículo 2: Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Versículo 3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Nesses primeiros 3 versículos, nós vemos que Tiago, que escreveu essa epístola, essa carta, ele diz que as guerras e as pelejas entre as pessoas, elas vêm dos prazeres das pessoas que guerreiam nos seus corpos. Tem muitas pessoas que querem muitas coisas e por essa razão, quando alguém consegue, elas ficam com cobiça, querendo aquilo que o outro conseguiu, mas elas também não conseguem. Se não é a questão da cobiça, cobiçar o que é do outro, as pessoas ficam com inveja, porque o outro conseguiu. Então Tiago vem e fala: vocês não têm nada e vocês são invejosos, ficam se comparando com outras pessoas e desejando o que elas conseguem. Ou vocês ficam cobiçando, olhando e desejando aquilo que é do outro, e vocês não podem alcançar. Então vocês combatem e guerreiam e nada têm. Combatem e guerreiam significa vocês ficam com inveja, vocês ficam com cobiça. Muitas vezes vocês ficam amaldiçoando e praguejando a outra pessoa. Quantas pessoas olham para uma pessoa próspera e falam: esse aí está roubando. Não julgue aquele que você não conhece. Você não sabe quanto aquela pessoa que tem a sua empresa trabalha, o quanto ela acorda cedo, lê muitos livros, se dedica bastante aos estudos, trabalha durante muitas horas ao longo do dia para poder estar preparada para dar respostas às dificuldades na economia, na política, para poder vencer a situação da crise. Se existem, então, algumas pessoas que prosperam, você também pode prosperar. O que você deve fazer para receber os mesmos resultados que essas pessoas? Muitas vezes, as pessoas dormem demais, elas não querem ler, elas têm preguiça de estudar, elas não querem ficar no trabalho para poderem dar conta dos problemas que as pessoas trazem e que precisam de solução e ficam cobiçando aquilo que as outras pessoas receberam por causa do seu esforço, dedicação, concentração, trabalho. Então, Tiago está falando disso, falando assim: de onde vem tanta guerra, de onde vem tanta peleja? Vem entre vocês. Aí ele faz a pergunta: porventura não vem disto, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? E aí ele responde: vocês cobiçam e não têm nada. Vocês têm inveja e têm cobiça e não conseguem, não podem. Ele fala não podem, não podem alcançar. O que, né? A gente pode alcançar aquilo para o que nós nos esforçamos para alcançar. Não podemos alcançar algo pelo que não lutamos. Não podemos alcançar algo pelo que não pedimos. Então ele vem e fala: combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Jesus disse em Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate,
abre-se. Então, Tiago está falando, vocês não pedem. Por que não pedem? É preciso pedir. Agora o versículo 3 completa essa ideia primeira. Pedis e não recebeis. Por que pedis mal? Para o gastardes em vossos deleites. Lá em 1 João 5,14 diz que, e esta é a certeza que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se você ainda não completou 18 anos e não tem maturidade para dirigir um carro, não adianta você pedir a Deus que te dê um carro. Ele não vai dar o carro enquanto você não tiver maturidade suficiente para que você possa dirigir sem causar prejuízo e dano a outras pessoas. Deus é sábio. Ele ouve todas as orações e todos os pedidos, mas o recebimento está condicionado a pedir bem. Quando você pede mal para gastar no próprio deleite, Deus não ouve essa oração. Não existe proibição de pedir riqueza, mas muitas pessoas querem ter riqueza para ostentar, para se exibir diante de outras pessoas, para dizerem que têm poder. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor a riqueza, porque a riqueza é uma ferramenta para a glória de Deus. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Ele disse isso em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro. Deus é o dono de tudo, de todas as coisas. Mas quem pede mal, com propósito mal, para gastar no próprio deleite, na sua própria má intenção, não recebe. Então, esses primeiros 3 versículos, se nós lermos o 3, depois o 2 e depois o 1, nós vamos ter o seguinte entendimento. Vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem para propósitos que não são os propósitos de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 1, a Bíblia conta a história de Ana, uma mulher estéril, que todos os anos, quando ia adorar a Deus, era perseguida por Penina, a sua rival, que tinha filhos. As duas eram casadas com um homem chamado Eucana. Eucana se casou primeiro com Ana, Ana era estéril, então ele tomou a Penina para que por meio dela pudesse ter filhos. Naquele tempo do Antigo Testamento se fazia dessa forma para se garantir a descendência. E Penina, sendo rival de Ana, dizia para ela que ela não tinha filhos e a irritava todos os anos. Até que um dia Ana decidiu orar a Deus e dizer a Deus que queria ter um filho. A oração que Ana fez foi: se o Senhor me der um filho, eu o entregarei para servir ao Senhor no templo. No momento em que Ana fez essa oração, o Senhor a respondeu e lhe deu um filho que foi o profeta Samuel. O motivo pelo qual Deus deu essa resposta para Ana foi que Deus queria levantar um profeta em Israel. E no momento em que Ana disse que ao receber essa graça entregaria o menino para ser sacerdote no templo, se alinhou o propósito de Deus ao propósito de Ana. Sempre que uma pessoa pede alguma coisa que está em conformidade com a vontade de Deus, ela recebe aquela bênção. Então, fica essa chave, esse código em relação a Tiago, capítulo 4, versículo 3. Sempre que pedir alguma coisa para Deus, eu devo alinhar com um propósito de Deus. Você pode pedir a riqueza e dizer: Deus, me dá riqueza para que eu possa abençoar as pessoas. Me dá riqueza para que aqueles que não creem no Senhor vejam na minha vida a manifestação da tua glória, de que o Senhor tem poder para derramar todas as bênçãos que existem sobre a terra, porque o Senhor de fato governa e reina sobre ela. Agora, se você pedir riqueza com o propósito de
mostrar para outras pessoas que você é rico, ou para que você tenha uma boa vida sem abençoar e sem ajudar a ninguém, ou se você busca a riqueza procrastinando, com preguiça de fazer a leitura dos livros que você tem que ler, com a preguiça de estudar o que você tem que estudar, com o propósito de abençoar várias pessoas, trazendo emprego, gerando renda, contribuindo para o desenvolvimento social, então você está pedindo para um propósito que não tem propósito. E pedido sem propósito ou com propósito errado não é atendido. Segundo, não é para ter cobiça e nem inveja das pessoas que têm aquilo que você cobiça e aquilo que você inveja. Pense o que elas fizeram para alcançar os resultados que alcançaram. É tempo de você fazer o que tem que ser feito para que você receba aquilo que você merece. Cada pessoa tem o que merece. Se uma pessoa tem riqueza e prosperidade, ela fez por onde? Para poder estar ali naquele lugar e se manter naquele lugar. Cada pessoa tem a sua responsabilidade pela sua própria vida. Não seja uma pessoa que culpa as outras pessoas pela vida que hoje você tem. Pense bem, a vida que você leva hoje não é mesmo o resultado de todas as suas ações? O que você fez nos últimos 5 anos? Se você refletir nessa situação, nessa pergunta, você vai perceber que a vida que você tem hoje é o resultado das decisões, de todas as decisões, de cada decisão que você tomou nos últimos 5 anos. Quem está em um mau casamento está em um mau casamento porque tomou más decisões. Tomou más decisões no recrutamento, na escolha da pessoa com quem casou. Quem hoje tem alguma situação financeira que não está resolvida, não fez o dever de casa. Qual é o dever de casa? Buscar conhecimento, buscar instrução, buscar o conhecimento de uma nova profissão. Mas eu não tenho como ter uma outra profissão. Comece pela oração, pedindo a Deus que lhe abra a vista, que lhe abra o entendimento, que lhe dê sabedoria para que você possa ver onde há resposta para a sua vida. No livro do Gênesis, a Bíblia conta que uma mulher egípcia chamada Agar, que teve um filho com Abraão, que se chamava Ismael, foi colocada para fora de casa. E quando ela caminhava pelo deserto, a água que ela carregava tinha acabado. E ela viu o menino, então ela se afastou para esperar que o menino morresse longe da vista dela. E de repente ela começou a se lamentar e orou. Quando ela orou, o texto fala que então se lhe abriram os olhos e ela viu uma água ali ao lado. Quando nós estamos oprimidos, sem saída, sem ver o que está acontecendo, de tanto angustiados que estamos, não percebemos que a água está logo ali. Não percebemos as oportunidades. No Evangelho de João, no capítulo 5, a Bíblia fala que um paralítico que estava na cadeira de rodas há 38 anos ia todos os dias até o tanque de Betesda, porque toda vez que um anjo descia sobre o tanque e movimentava as águas, a primeira pessoa que entrava nas águas recebia a cura da sua doença. E esse homem ficou ali, e um dia Jesus vinha passando pelo tanque de Betesda, colocou a mão sobre ele e disse: "Queres ser curado?" E ele, tendo Jesus ao lado dele, perguntando: "Queres ser curado?" respondeu: "Não tem ninguém que me coloque no tanque, porque quando o anjo movimenta a água, logo vem um e entra, e eu não tenho como chegar e eu não tenho como entrar." Então, Jesus ordenou que ele fosse curado. Tem muitas pessoas que estão nessa mesma condição desse paralítico do tanque de Betesda.
Estão como Agar, a egípcia, que a água está ali do lado, mas não conseguem ver porque estão com a sua visão fechada, porque não conseguem perceber a bênção que está logo ali. Aquele paralítico, naquele tanque de Betesda, estava com o próprio Jesus dizendo: Queres ser curado? Ele deveria ter respondido: Sim, Senhor, eu quero ser curado. E pronto. Mas ele trouxe uma desculpa. Não tem ninguém que me coloque ali na água quando o anjo move as águas. Qual é a desculpa que você tem dado? Talvez você tenha dito ao Senhor: Deus, mas não tem como, porque eu não tenho dinheiro para começar um negócio. Muitas pessoas começaram um negócio fabricando brigadeiros, fazendo pães, começando a prestar pequenos serviços de reparo. Sempre existe alguma coisa que você sabe fazer ou que você pode aprender e com o que você pode começar a sua caminhada para receber aquilo que você tem buscado. Quer encontrar um casamento? Então você precisa primeiro trabalhar em você mesmo, no seu caráter. Mas eu já tive vários relacionamentos e nunca deu certo. Sempre reclamavam que eu faço isso, faço aquilo. E o que você fez para mudar esse seu comportamento, para você ser mais adequado para estar pronto para um relacionamento? Um relacionamento, um casamento exige renúncia e exige entender que quando se casa para se fazer a outra pessoa feliz, para que a outra pessoa, estando feliz, retribua para que você também possa ter felicidade. Você que está com alguma situação no casamento, pense o que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento. Há um livro que foi escrito por Gary Chapman que se intitula As 5 Linguagens do Amor. Eu vou deixar o link da descrição desse livro na descrição do vídeo. E você que tem situações que ainda não conseguiu resolver, adquira esse livro, leia esse livro, estude esse livro, que esse livro vai trazer ensinamentos importantes para abençoar o seu relacionamento matrimonial. Agora vamos para o versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Versículo 6. Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Aqui nesses versículos nós vemos que Tiago chama as pessoas que querem ser amigas do mundo de adúlteros e adúlteras. Por que Tiago faz isso? Tiago faz isso porque Tiago tem conhecimento a respeito da leitura do profeta Jeremias. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, nós vemos que o próprio Deus usa o profeta Jeremias para dizer que a nação de Judá, que o povo de Jerusalém havia se prostituído. Deus chama o povo de Israel de prostituta pelo fato de terem adorado a outros deuses. Vou deixar aqui no canto superior o card para o Jeremias, capítulo 3. E da mesma forma, Tiago, na mesma linha de raciocínio, diz: todos aqueles que querem ser amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. João também fala a respeito disso na sua primeira epístola, 1 João capítulo 2, no versículo 15, ele fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
porque todo aquele que ama o mundo, porque o que existe no mundo, que é a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, ou seja, a concupiscência dos olhos é a cobiça daquilo que você contempla com os seus olhos. A concupiscência da carne é aquilo que a sua carne, o seu corpo deseja e que está relacionado com os valores do mundo, né? São do mundo. E o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que João está dizendo com esse versículo? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque aquele que faz a vontade de Deus entrará na eternidade para estar para sempre com Deus. E Tiago confirma o mesmo raciocínio. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, porque o amigo do mundo é aquele que concorda com os valores do mundo, é aquele que concorda e compactua e defende todos aqueles que praticam as obras do mundo. E as obras do mundo não honram a Deus. Então, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É tempo de pensar, é tempo de refletir. Estamos vivendo dias em que pastores, pregadores estão dizendo que não tem problema nenhum com o homossexualismo, com o lesbianismo, com orientações estranhas na parte da orientação sexual, mas essas pessoas que estão dizendo isso e que são pastores e que são padres, que estão buscando a fama, que estão querendo a amizade com o mundo, que estão querendo ser idolatrados, respeitados, pregando que Deus é amor e Deus é amor, e Deus é paz e Deus é amiguinho de todo mundo. Estão pregando contra a palavra, porque não existe na Bíblia algum texto que aprove as práticas da homossexualidade e do lesbianismo. Pelo contrário, no Antigo Testamento, o Senhor Deus, nos 10 Mandamentos, colocou que o homossexualismo caracteriza pecado, e no Novo Testamento, Jesus disse que veio para cumprir aquilo que estava na lei, e Paulo, que recebeu a revelação de Jesus Cristo no seu ministério, pregou no capítulo 1 da carta que escreveu aos Romanos contra o homossexualismo e o lesbianismo, dizendo que os homens e as mulheres que se inflamaram, que se afastaram de Deus, receberam a ira de Deus, o castigo de Deus, que consiste em entregarem os seus corpos a todo tipo de corrupção, esquecendo-se do convívio natural com o homem da parte da mulher e da mulher e do homem com a mulher da parte daqueles que praticam o homossexualismo. E ele disse isso, Paulo, que a ira de Deus se manifesta contra aqueles que se opõem a Deus. Em que consiste a ira de Deus? A ira de Deus nada mais é do que Deus entregar as pessoas que não querem honrá-lo aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Já que a pessoa não quer se submeter a Deus, então Deus a entrega para que faça tudo aquilo que deseja e tudo aquilo que ela quer. E é por isso que muitas pessoas ficam presas nos seus vícios e não conseguem vencê-los, porque elas não querem receber a graça de Deus para derrotarem os seus vícios. Elas querem permanecer todos os dias nas mesmas práticas. E é por isso que o versículo 5 e 6 vem e diz: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tiago está dizendo assim: vocês acham, está escrito na Escritura, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós.
Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo deseja que nós, que somos o templo dele, a morada dele, ele mora dentro de nós. Ele deseja que nós andemos para amar e adorar a Deus, porque o Espírito de Deus é o próprio Deus na nossa vida. Então, ele é a manifestação de Deus morando em nós. E o Espírito de Deus, ele deseja que nós andemos em santidade, porque Deus é santo. Ele é separado do mundo, ele é separado do pecado. Santidade significa a qualidade de ser santo. E santo significa separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado do mundo, separado das práticas que não honram a Deus. É isso que significa ser santo. E quando Pedro fala, sede santo, porque eu sou santo, Deus está dizendo assim, sede separados do mundo, não se reúnam, não se juntem com o mundo. Salmos 1 fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando Salmos 1, no versículo 1, já fala que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta, ou seja, não fica nem perto, não fica um segundo junto com aqueles que se reúnem em rodinhas para falarem a respeito de pecados. Por que o salmista escreveu isso? Porque ele sabe que aquele que faz a vontade de Deus vai ser bem-aventurado. Porque o Espírito Santo, que o próprio Deus, está com aqueles que fazem a vontade dele. Mas ele se afasta quando o ser humano começa a se sujar, começa a se juntar com o pecado e começa a se afastar da santidade. Começa a se afastar da opção de dizer, não, na minha vida o pecado não entra. E no versículo 6 ele fala que ou cuidais vós, o 5, né? Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Versículo 6, antes dá maior graça, né? Ele dá maior graça para quem? Para aqueles que se sujeitam à vontade de Deus. E ele fala, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Quem é o soberbo? O soberbo é aquele que fala, não dá nada eu estar ali com o João, com o Zezinho. Não dá nada, né? Eu estar com a minha amiga Maria, né? Aquelas pessoas que pensam que estar com os amigos que praticam as más obras não tem problema nenhum. Tem problema sim, porque você andando todos os dias com pessoas que praticam o mal, acaba caindo nessa situação. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus trouxe um ensinamento para os seus discípulos, dizendo que se você estiver com um irmão e ele pecar, você deve chamá-lo em particular e conversar com ele para que ele se conserte com Deus. E que se ele não te ouvir, você deve levar um outro irmão para juntamente orientá-lo. E se ele não ouvir, então deve ser levada a questão à igreja, e se ele ainda assim não ouvir, deve-se tratá-lo como se fosse um publicano, ou seja, como se fosse uma pessoa que não faz parte do grupo dos que querem adorar a Deus. Tratar como publicano significa afastar-se, manter distância daquela pessoa para não se contaminar com a sua soberba. O que é o soberbo? É aquele que fala, eu consigo andar da maneira como eu quero e servir a Deus ao mesmo tempo. Eu consigo fazer o que eu quero. São pessoas que não se submetem à vontade de Deus. Dá, porém, graça aos humildes. Os humildes são aqueles que reconhecem a soberania de Deus. O humilde é aquele que sabe, Deus é que governa a minha vida. Então, o humilde é aquele que todos os dias acorda logo cedo com a vontade de falar com o seu Deus e de ler a palavra. O humilde é aquele que sabe, que não sabe muitas coisas
e que precisa ainda aprender muitas coisas. O arrogante, o soberbo fala: eu já sei tudo, não tem nada que o meu pai, que a minha mãe, que o meu pastor possa me ensinar. Não tem nada que eu possa aprender com aquela pessoa que é empresário. Não há nada que eu tenha que aprender com os livros. Para que eu vou ler? Esses são os orgulhosos, os soberbos. E aqueles que são soberbos, Deus resiste. Deus fala: você quer ser soberbo? Então faz tudo o que você quiser. Mas você não vai alcançar os resultados que eu posso entregar a você. Porque quem não planta o que tem que ser plantado, também não vai colher. Deus, ele coloca resistência contra aquele que é soberbo. Aí vem o versículo 7 na mesma ideia: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O versículo 7 ensina que neste mundo vai haver combate, vai haver tentação. O próprio Tiago falou no capítulo 1, nos primeiros versículos, que existe tentação. Vou deixar aqui no canto superior um card para um vídeo que eu gravei de Tiago no capítulo 1, falando a respeito de vencer as tentações. E vou deixar também, logo em seguida, um outro vídeo, também de Tiago 1, que fala por que, para que servem as tentações. As tentações, elas não vêm para nos derrotar, elas vêm para nos tornar fortes. E nós somos tentados por causa dos pecados que habitam dentro de nós. Cada pessoa tem o seu ponto fraco, cada pessoa tem a sua fragilidade. E é nessa fragilidade que ela vai ser tentada. E ela vai ter que resistir ao diabo. E então ele fugirá. Vem o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O que o versículo 8 está dizendo? Orem, jejuem, leiam a palavra, se afastem das más companhias, se aproximem de Deus, todos os dias tenham comunhão com Deus. Jesus ensinou: orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Então, aquele que quer chegar a Deus, faz essas coisas. Ora em todo tempo, coloca a vida diante do reino em todo tempo, busca sabedoria e conhecimento, se afasta das más companhias e se junta com companhias que vão trazer crescimento pessoal, profissional, espiritual, na vida, no relacionamento conjugal, na criação e na educação dos filhos. Aqueles que se achegam a Deus procuram cada vez mais buscar bons caminhos e se desviar dos caminhos maus. Quem se achega a Deus, Deus se achega a ele. Limpai as mãos. Muitas pessoas pensam: como que eu vou ouvir a voz de Deus? A pergunta é: quanto tempo você ora? Quanto tempo você fecha a porta do seu quarto para ter comunhão com ele? E mesmo que você não tenha tempo de fechar a porta do seu quarto para orar com ele, Deus está em todo lugar. Ele ouve a nossa oração em todo tempo. Quanto tempo você joga nas redes sociais? Quanto tempo você joga fora fazendo coisas inúteis? E você não para nesse exato momento para ficar conectado com o seu pensamento em Deus e falando: Deus, qual o teu plano na minha vida? Aí vem aqui: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Deus aqui, Tiago aqui está falando: limpai as mãos, pecadores, limpar as mãos parem de fazer as más obras. Com as mãos nós praticamos, fazemos obras. Então Tiago aqui está dizendo: não é o limpar as mãos de pegar a mão, lavar na torneira e limpar com a toalha. Limpar as mãos é limpar as obras. Parem de fazer obras pecadoras. Busquem fazer a vontade de Deus. E vós de duplo ânimo, o duplo ânimo são aqueles que estão cheios de dúvidas. Vou deixar aqui também o card sobre a questão da fé. Tiago, o próprio Tiago, no capítulo 1, fala a respeito daqueles que têm uma fé que não é firme.
ele fala que se você pedir a Deus por sabedoria, peça porque Deus dará, mas peça com fé, porque aquele que pede duvidando é como a onda do mar. E Tiago fala: não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Então, muitas pessoas pedem uma coisa, mas elas não acreditam que Deus dará. Então não tem como receber se você não tem fé e não acredita que aquele que promete entregará. Versículo 9: Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Lá em Eclesiastes, Salomão disse: é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa, porque na casa do luto o rosto se faz triste e o coração se faz melhor. Então, Tiago está indo na mesma linha. Sintam as misérias de vocês, lamentem e chorem. Muitas pessoas, Davi foi um rei que fez exatamente isso. No Salmo 51, ele falou diante de Deus que ele era pecador e ele pediu que o Espírito Santo, que Deus não retirasse dele o Espírito de Deus. Ele sentiu a própria miséria e ele se arrependeu do seu pecado. Quando João Batista começou a batizar no Rio Jordão, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós lemos essa história. Ele veio pregando o batismo de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos para que vocês sejam perdoados dos vossos pecados. Então, é necessário que nós venhamos a nos arrepender das nossas misérias. Quantas vezes dentro de nós, cada um de nós tem uma fraqueza? Fraqueza por corrupção, por prostituição, por pornografia, por mentira, por adultério, por inveja, por cobiça, por desprezo ao próximo, pela falta de capacidade de estender a mão para um órfão, para uma viúva, pela preguiça de acordar mais cedo para ter um tempo de comunhão com Deus, pela preguiça de praticar atividades físicas para manter o corpo em bom funcionamento, de desleixo pelo fato de se deixar ficar em ansiedade e angústia. Quando você se coloca em ansiedade, você está dizendo que não confia em Deus. Isso é um aspecto da nossa miséria. Aquele que fica na ansiedade quer trazer um problema do futuro que ainda não sabe como vai resolver para o presente, sendo que está jogando fora o presente de viver este momento, preparando o conhecimento e a sabedoria para resolver esse problema no futuro, porque o problema é do futuro. Então, ele fala: senti as vossas misérias e lamentai. Se você tem esse tipo de preocupação e ansiedade, se lamente por isso. Comece a pensar: ao invés de eu ficar ansioso e preocupado, que preocupado é uma pessoa que se ocupa de alguma coisa do futuro de maneira antecipada. É trazer uma ocupação do futuro, uma coisa com que você deve se ocupar amanhã para agora. Então você se preocupa, se ocupa de maneira prévia com relação a uma coisa que nem está nas suas mãos resolver agora. Deixe para resolver aquilo que tem que ser resolvido amanhã, amanhã. Mas resolva tudo que tem que ser resolvido hoje, hoje, sem procrastinar. Aí vem aqui o versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Mas antes de avançar, veja que a segunda parte do 9 fala: converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Todo o riso e todo o gozo que está ligado ao mundo, que está ligado ao que não está no propósito de Deus, deve ser pensado, refletido. Será que você não está muito apegado às coisas do mundo e da terra? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará.
Humilhar-se é aceitar a palavra de Deus, é aceitar a sujeição a Deus, como ele falou aqui no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Como ele falou no versículo 6, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Agora aqui no versículo 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. O que esse versículo quer dizer é o seguinte: a lei de Deus é não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que medirdes aos outros, medirão a vós. Com o mesmo peso com que pesardes aos outros, pesarão a vós. Quando alguém fala mal de uma outra pessoa, ela está dizendo assim: quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. A lei é: não julgue o próximo, porque quem faz o julgamento é só Deus. Quando uma pessoa fala, eu vou julgar, eu vou falar do outro, eu vou falar mal dele, eu vou julgar ele, ela está se colocando no lugar de Deus. Ela está dizendo, a lei que Deus colocou para nós, não falarmos mal e julgarmos o próximo, é uma lei que não vale, é uma lei que não merece respeito, é uma lei que não deveria existir. Então é isso que Tiago está dizendo, ó. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. Por que que ele fala mal da lei? Porque é como se ele dissesse, essa lei não presta, essa lei não deveria existir. Nós devemos ter liberdade de falar tudo o que queremos a respeito do outro e julgar o outro porque é nosso direito. Então quem faz isso, ele fala mal da lei e julga a lei. Ele está julgando a lei, está dizendo, essa lei não vale. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Só o juiz interpreta a lei. E Tiago está dizendo, receba a lei de Deus, não fale mal dos outros e não julgue a seu irmão. Se você falar mal do outro e julgar a seu irmão, você está dizendo com o seu comportamento, com a sua atitude, eu não respeito essa lei não deveria existir. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser de quem eu quiser. E quem faz isso já não é observador da lei, aquele que respeita a lei e cumpre ela, mas é juiz, ele julga a lei. E aí Tiago vem e explica por que nós não devemos julgar a lei. Porque há um só legislador. Quem cria as leis, quem coloca a palavra, quem criou o mundo pelo poder da palavra, ele disse em Gênesis 1, haja luz e houve luz. Haja firmamento e separação entre as águas e águas, e isso aconteceu. E ele foi criando todas as coisas pela ordem que ele deu. Então Tiago vem e fala, há um só legislador, só um que cria a lei. É aquele que cria a palavra, aquele que cria o mandamento, a regra, as leis que devem ser observadas. E ele é legislador e há um só juiz que pode salvar e destruir. Quem pode julgar? Quem pode julgar é Deus. E depois, nós, que formos salvos, também julgaremos o mundo. Mas julgaremos pelo poder que nos será dado pelo Senhor. Ele é o único juiz, aquele que realmente tem poder de exercer autoridade suprema para julgar. E ele pode salvar e destruir. Se você critica uma pessoa e Deus quer salvá-la, e Deus quer arrancá-la do mal, então Deus destruirá você, por você desejar o mal daquele que pratica o mal, ao invés de orar por ele para que ele alcance a salvação. Deus pode destruir aquele que pratica o mal, mas cabe apenas a Deus avaliar e fazer o julgamento. Então tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então Tiago vem e faz essa pergunta. Olha para você, quem você é para apontar o dedo
para julgar outra pessoa? O próprio Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 2. Ele fala assim: hipócrita, tira primeiro a trava que tem no teu olho, para que possas ver bem e, enxergando bem, poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus fala isso. Vem o versículo 13 e fala assim, o versículo 13 fala sobre a pretensão, a presunção, aliás, do ser humano. Veja o versículo 13. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tem muita gente pensando que vai viver eternamente. Tem muita gente pensando que nunca vai morrer. Tem muita gente trabalhando e esquecendo de gozar a vida perto do cônjuge, perto dos filhos. Tem muita gente esquecendo de separar um tempo valioso e importante para estar com as pessoas da sua família, para estar com as pessoas da sua comunidade, para tirar um tempo de oração. Se você trabalha, o que você vai levar da sua vida trabalhando tanto? Em Eclesiastes 4, Salomão fala a respeito disso. Em Eclesiastes 1, Salomão fala que a vida, ela é um ciclo que se repete sempre e sempre. Vou deixar o card aqui em cima de Eclesiastes 1, para que depois você faça uma meditação nesse capítulo da Bíblia que vale muito a pena. Então, a vida precisa ser vivida ao lado das pessoas com quem você ama. Separe um tempo para cuidar das pessoas com quem com quem Deus colocou ao seu lado. Versículo 15. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nós não temos domínio sobre a nossa vida. Eu posso estar aqui gravando esse vídeo agora e eu posso morrer daqui a 2 segundos. Basta que me falte o ar, basta que exista um movimento errado do coração, uma aceleração ou uma parada ou alguma coisa no meu cérebro e pronto. Eu estou caído no chão, morto e a minha vida se foi. Não só a minha, como a de qualquer outra pessoa. Todos conhecem histórias de pessoas que se foram de maneira repentina e inesperada. Para que você morra, basta que você esteja vivo. Não importa qual a sua idade. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser velho. Muitos jovens dizem, eu sou muito novo para seguir a Deus. Eu preciso errar, eu preciso pecar, eu preciso fazer muita coisa errada para depois eu vir para Deus. Você sabe se a sua vida ainda vai existir para que você chegue na velhice para entregar a sua vida para Deus? Todos os dias o Senhor está batendo a porta e dizendo, eis que estou à porta e bato, e todo aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É tempo de você receber Jesus no seu coração, e você que está um pouco afastado, um pouco longe de Deus, é tempo de você se achegar a Deus, para que Deus possa limpar o seu coração. Não é o que Tiago fala aqui? Que ele resiste ao soberbo? Olha aqui, ó, o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, quem está na corda bamba, está em cima do muro, purificai o coração. Então ele fala que senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Como que Deus exalta? Deus exalta dando o Espírito Santo para que você consiga vencer e derrotar o pecado. E a presunção aqui, ó, versículo 16, para nós completarmos a leitura. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Ou seja, toda vez que o homem
se vangloria, coloca a sua glória dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sou muito inteligente, eu sou muito poderoso. Todas as vezes que o homem se gloria na sua presunção, presunção é presumir que pode mais do que verdadeiramente pode, toda a glória tal como esta é maligna, ou seja, é do mal, não vem de Deus, não reconhece Deus, não reconhece a soberania e o poder de Deus. Todos conhecem a história do Titanic. Conta-se que o engenheiro que projetou o Titanic, durante a viagem que estava fazendo ali, disse que o Titanic tinha sido criado de uma forma tão detalhada e com uma construção tão perfeita que nem Deus derrubaria aquele navio. E todos conhecem a história, aquele navio que era tão magnífico, que foi tão bem projetado, pelo fato de seu Criador dizer e se vangloriar na sua presunção, dizendo: eu fiz algo excelente e perfeito que ninguém pode derrubar. Deus veio e permitiu que um toque com a ponta de um iceberg fizesse um rasgo pequeno no casco daquele navio. E aquele navio foi para a água abaixo. Então, topou apenas com uma pontinha daquilo que foi criado por Deus, um iceberg. E isso foi suficiente para que aquela embarcação naufragasse. Deus é todo-poderoso. É Ele que decide se você fará ou não fará. É Ele que permite que você vá até onde você foi. Mesmo o homem ímpio, quando comete o mal, é Deus que deixa que ele cometa o mal e siga o próprio caminho dele, porque haverá o tempo do juízo dele. E como Deus olha no coração do homem mau, que fala, não há Deus, não há Deus, Deus diz, deixa ele que siga no seu caminho, no tempo certo, ele receberá a colheita daquilo que decidiu e daquilo que plantou. E Deus aqui está usando Tiago para trazer a recomendação: não se gloriem na vossa presunção. Toda glória como essa é maligna. Não se exalte pelo que Deus deu a você. Se Deus entregou algo a você, não foi para você se tornar uma pessoa soberba, para dizer que conhece bem a palavra, que louva muito bem, que toca um instrumento musical muito bem, que teve inteligência e passou em muitas provas, em muitos concursos, em muitos exames, que tem mais do que os outros. Não é para isso. Deus entrega as suas bênçãos e as suas riquezas, honras e compartilha uma parte da glória dele com você naquilo que você faz bem e naquilo que você tem de melhor, para que o nome dele seja honrado e glorificado na sua vida por aquilo que ele te deu. Ele derramou uma porção da glória e da honra dele sobre cada um de nós, para que todos nós possamos nos ajudar uns aos outros e compartilhar os nossos dons, talentos, habilidades, condições, recursos para com todos, para a glória do nome dele. Toda glória que vem como presunção, que vem como alguém que quer contar vantagens, se vangloriar em relação aos outros, eu sou melhor do que você nisso, eu consigo mais isso, todo esse tipo de coisa, amanhã eu vou fazer isso. Tudo isso não vem de Deus, é maligno. Versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Se você sabe que é errado ficar se vangloriando, contando vantagem, deixando de compartilhar aquilo que Deus deu a você com outras pessoas, porque aquilo que Deus deu para você não é só para você, é para você contribuir com a humanidade, com as pessoas que estão à sua volta. Se você sabe fazer o bem e você não faz, você comete pecado. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está errando o objetivo da vida. Está errando o alvo de Deus, de ter abençoado e dado a você o que Ele deu. Então essa é a meditação de Tiago, capítulo 4,
Que Deus abençoe a todos. Se essa palavra, você lembrou de alguém que precisa ouvir algum trecho dessa palavra, ou se você deseja continuar crescendo no conhecimento de Deus, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber outras meditações que estão sendo postadas aqui nesse canal sobre os capítulos da Bíblia. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, fale a respeito da palavra para as pessoas que estão com você, fuja da amizade com o mundo, escute a recomendação de Tiago e continue sempre com Deus. A graça e a paz de Jesus Cristo. Amém.